Bom dia, boa tarde, boa noite maravilhosa. Eu não sei em qual horário você me assiste, mas seja muito bem-vinda a essa masterclass na qual nós vamos conversar sobre quais são as partes e a estrutura de um livro. Obviamente, eu estou aqui com meu cafezinho para poder prosear com vocês enquanto eu vou apresentando para vocês as diferentes partes e a estrutura de um livro, tá? Já comentei anteriormente que essa é uma aula meio chatinha, mas é uma aula necessária para ajudar vocês a montar a estrutura do livro de vocês. E aí, ó, para facilitar, primeiro, eu vou deixar uma sugestão para vocês. A sugestão é: baixa o PDF dessa aula. Por quê? Porque é um PDF super completo, super explicativo, vai servir como material de consulta para você. Para elaborar essa aula, eu consultei os sites de várias editoras e também trouxe livros, tá? Para ir mostrando para vocês à medida que eu vou apresentando as diferentes partes da estrutura do livro. Eu trouxe alguns que são mais completos, trouxe também livros mais simples, trouxe livros de diferentes tamanhos, tá? Porque assim você vai poder visualizar, vai poder compreender e vai poder decidir bem quando você estiver montando a estrutura do seu livro. E eu dividi essa aula em dois momentos. Primeiro, eu gostaria de falar sobre os textos de finalização. Isso aqui é uma informação que eu gostaria de ter tido acesso quando eu estava montando o meu primeiro livro. Então, eu sei que essa parte vai ajudar muito vocês, porque são textos que vocês precisam providenciar antes de ir para as próximas etapas da produção do livro de vocês. E aí, depois, eu vou mostrando as diferentes partes do livro, tá bom? Então, a começar aqui pelos textos de finalização. Imagina o seguinte: quando a gente vai escrever um livro, a gente pensa só no miolo. A gente pensa só no texto ali que fica na parte central, que é o livro com os capítulos. Só que além da escrita do livro em si, existem os textos de finalização. E eu vou explicar aqui quais são os principais textos de finalização que você precisa providenciar quando estiver escrevendo seu livro. Primeiro é o textinho da capa. Então, imagina o seguinte: o textinho da capa é o texto com o título, a sua assinatura, título, subtítulo e a sua assinatura. E aí, por exemplo, o meu nome é Flaviana Alves, mas eu assino como Fly Alves. Então, é ali o que você vai colocar na capa do seu livro, tá? Então, vamos dar aqui, né? A gente tem título, subtítulo, a gente tem o nome do autor, a gente tem também a assinatura da editora. Então, esse textinho da capa. E a gente tem o texto da contracapa, que é a capa de trás. Qual é o texto que você precisa providenciar para a contracapa? Uma sinopse do livro, tá? A maioria das contracapas tem apenas sinopse, mas em alguns casos você pode também acrescentar comentários de quem fez o prefácio, trechinhos de quem fez o prefácio, ou também comentários da crítica. Então, por exemplo, quando o seu livro já estiver na segunda, terceira edição e você já tiver comentários da crítica, você pode acrescentar também. Então, esses são os textinhos da contracapa. Além disso, você precisa providenciar os textos da orelha. Qual é o texto que costuma entrar na orelha, né? Então, o que são as orelhas? Essas orelhas aqui, inclusive, são bem grandes. Texto da orelha. E aí, muitas vezes, você tem a orelha da frente, a orelha de trás. Geralmente, na orelha da frente, você coloca um comentário sobre o seu livro. Esse comentário sobre o seu livro, ele pode ser escrito, né, por você mesma, ou então por quem escreveu o prefácio. Imagina o seguinte: você pode colocar aqui uma apresentação, um resumo mesmo do que a leitora vai esperar do seu livro. E na contracapa costuma vir a biografia, que eu falei que você precisaria providenciar, tá? Então, tem esse textinho de capa, texto de contracapa, os textos que entram na orelha, né, que inclui também a biografia do autor, e tem o prefácio. Prefácio é a dúvida da maioria de vocês. Quando vocês estão na reta final, vocês param e me perguntam: Fly, como é que eu faço um prefácio? O que é um prefácio? Prefácio é um comentário ou apresentação que pode ser escrito pela própria autora ou por uma outra pessoa que você convida. Na maioria dos casos, é mais bacana você convidar uma outra pessoa para escrever o seu prefácio. E aí, por que eu chamo a atenção para o prefácio?
Porque se você vai convidar uma outra pessoa para fazer um comentário sobre a sua obra, vai precisar de tempo. A pessoa vai precisar ler para poder para poder escrever o prefácio. Então imagina o seguinte, o bacana é que quando você já esteja na reta final da escrita do miolo, já tenho ali o miolo do livro. Você já começa a pensar em quem vai ser a pessoa que vai escrever o prefácio do seu livro, já entra em contato com essa pessoa, já envia o original do seu livro para a pessoa fazer a leitura e então escrever o prefácio. Assim você já vai ter esse prefácio pronto até a fase da revisão, por exemplo, ou no mais tardar até a fase da diagramação, quando a diagramadora ou designer já precisa desse texto para poder incluir e fazer a diagramação completa, tá? Ainda mais quando você quer que seja uma pessoa, um escritor, uma escritora mais famosa, que aí já tem aquela dificuldade de agenda, por isso que eu recomendo que você peça com antecedência. Além disso, a gente tem um agradecimento, que é um textinho mais afetuoso. Nesse texto, você agradece as pessoas envolvidas, você pode agradecer as pessoas que participaram do processo, seus familiares, amigos. Nós temos também a dedicatória, que é mais curtinha, né? Geralmente, por exemplo, em Donas de Si, a dedicatória é para minha mãe. Então, eu faço uma dedicatória ali, mais curtinha. E esses são os textos principais. Então, texto de capa, texto de contracapa, texto que entra na orelha, texto sobre a autora, prefácio, agradecimentos, dedicatória. Por que eu chamo a atenção para esses textos? Porque eles são um pouquinho mais longos, eles são textos que entram em partes estratégicas do seu livro. Então, imagina, a sinopse entra aqui. Aqui vem uma apresentação. Prefácio, que também costuma gerar bastante impacto, está nas páginas iniciais. Então, são textos que você precisa parar e elaborar e caprichar, sabe? Porque para gerar impacto. Imagina você enquanto leitora. Quando eu estou comprando um livro, eu olho para quê? Eu olho para o título, eu olho para o subtítulo, eu olho para a sinopse, eu dou aquela lida. A sinopse, para mim, é o mais importante. Capricha na sinopse. Eu leio a sinopse e pela sinopse eu paro e me pergunto, opa, peraí, eu quero ou não quero ler esse livro? Então, por isso que é importante você reservar um tempo para caprichar, tá bom? E agora nós vamos para a parte 2 da aula, que é quais são as partes do livro. E aí, quando a gente pensa nas partes do livro, eu subdividi em partes da capa e as partes do miolo. Então, vamos primeiro aqui para a capa. Capa é o que está fora, gente. Então, o que está fora é a capa. Quais são as partes da capa? Primeira capa. E aí é bacana saber os nomes para quando você estiver tratando com os profissionais que vão cuidar do seu livro, para quando você estiver dialogando com os profissionais dentro da editora, que alinham ali as diferentes etapas com você. Então, por isso que é bacana saber. Né? Então, essa primeira capa, a contracapa, as orelhas, que são essas dobrinhas, tá? Orelhas, orelhas. As orelhas. Lombada aqui, ó, essa lateral. Geralmente na lombada, a gente tem aqui o nome do autor, o nome da obra. Geralmente vem também o selo, né, a marca da editora, que é importante também. E aí alguns livros também costumam ter cinta, não é muito comum. Cinta é uma faixa, tá? Ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, que guarda o livro. Geralmente a cinta ela é promocional. Então, por exemplo, quando seu livro está em fase de lançamento, pode ser que a editora providencie cinta, sabe? Então, a cinta também costuma aqui fazer, né, parte dessa composição da capa. E agora as partes do miolo. Miolo é tudo, né, é o conjunto de folhas que fazem parte do corpo do seu livro. E aí o miolo ele é dividido na parte pré-textual, na textual e na pós-textual. Então vamos falar primeiro da parte pré-textual. Aqui, vou mostrando para vocês. A gente tem as folhas de guarda. Folhas em branco, tá? Folha em branco, folha de guarda. Alguns livros costumam ter uma falsa folha de rosto. Esse aqui, por exemplo, não tem. Que vem antes da folha de rosto propriamente. A falsa folha de rosto é quase o mesmo textinho da folha de rosto, só que é mais sucinto. Geralmente vem só o título, por exemplo. E aí a gente entra na folha de rosto, tá? Que é uma das partes mais importantes. Na folha de rosto, o que que vem? Vem o título, vem o subtítulo, nome do autor. Se tiver tradução, vem aqui a indicação de quem fez a tradução. De novo, vem o selo né, a marca da editora. Muitas vezes vem também o ano. Essa parte aqui é muito importante, tá? Vou sinalizando para vocês as partes importantes.
e tem a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é a dúvida de muitas de vocês. Ficha catalográfica, tá? O que vem na ficha catalográfica? Vem informações mais técnicas sobre a obra. Então, geralmente vem quem fez parte da equipe, então quem fez a diagramação, quem fez a revisão, quem fez a edição, quem fez a tradução. Vem também o ISBN, ou seja, os direitos autorais ali do seu livro. Vem o ano de publicação, vem o endereço da editora. Se já for uma segunda ou terceira impressão, vem essa informação também de que é a segunda ou terceira impressão, tá? E aí, ficha catalográfica. Se você estiver publicando com editora, geralmente a editora providencia. Se você estiver publicando de modo 100% independente, é um textinho que você precisa organizar. Já vi casos em que quem cuida da revisão de diagramação dá suporte, porque já conhece os modelos, os templates, tá? Então, essa é uma parte aqui mais técnica. E aí, a gente entra aqui no sumário. O sumário, ele explica qual é a divisão e a numeração da obra. Então, por exemplo, o meu livro tem 5 capítulos, aí vai vir aqui as indicações, os títulos de cada capítulo e a numeração, né? Onde inicia cada capítulo. Beleza, aí a gente vem para o prefácio, né? Logo depois aqui do sumário vem o prefácio. Algumas obras têm sumário, outras obras não têm. Livros mais curtinhos costumam não ter, por exemplo, sumário. Vem prefácio, que é essa apresentação, o comentário, geralmente feito por uma outra pessoa, e que pode também ser feita pela própria autora. Beleza, aqui ó, passamos do prefácio, assinatura de quem escreveu o prefácio, aí a gente entra no prólogo. Uma diferenciação bacana para se fazer. O que é prefácio, o que é prólogo, qual é a diferença entre os dois? O prefácio é esse comentário ou apresentação. Ele está à parte do texto, ele não compõe o texto. Já o prólogo já costuma ser uma entrada no texto. Então, o prólogo já é o texto corrido, costuma fazer parte da escrita mesmo do que está no miolo. Então, essa é a diferenciação. E outro ponto importante, prólogo precisa ser escrito necessariamente pela autora. Então, diferente do prefácio, que pode e é recomendável que seja escrito por uma outra pessoa, o prólogo ele é escrito pela autora, ok? E além desses textinhos que eu estou mostrando aqui, que estão na parte pré-textual desse livro que eu estou trazendo como exemplo para vocês, tem também o que mais entra na parte pré-textual? A dedicatória, que eu já expliquei, o agradecimento, que eu já expliquei, e a epígrafe também. Palavrinha difícil, né? Epígrafe. O que é a epígrafe? Basicamente é uma citação que introduz o conteúdo do seu livro, tá? Então, pode ser que o seu livro tenha epígrafe, ou pode ser que não. Pode ser que tenha dedicatória, ou pode ser que não. Pode ser que tenha agradecimento, ou pode ser que não, ok? E, então, vamos recapitular aqui, para lembrar as partes, né, pré-textual. Folha de guarda, falsa folha de rosto, ficha catalográfica, dedicatória, a epígrafe, o sumário, o prefácio, o prólogo e os agradecimentos. Esses são os textos que compõem a parte pré-textual da sua obra. Agora a gente vai falar sobre a parte textual, ok? E agora explicando um pouquinho mais sobre a parte textual do livro, que é o conteúdo propriamente da obra. Então tudo isso aqui, gente, ó, é a parte textual. Só que essa parte textual, além do miolo, além do conteúdo da obra, tem alguns detalhes. E são esses detalhes que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é a capitular. Então, são as páginas que introduzem os capítulos. Essa capitular pode vir dessa forma. Muitas vezes essa capitular vem com aquela letra maior, inclusive é a capitular, né? É a ela que se deve esse nome de página capitular. Além disso, a gente tem os fólios, que é a numeração. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele não tem numeração. Vou mostrar para vocês um outro, que também está bem completo. Já esse daqui, ó, tem numeração. Então, o nome dessa numeração é fólio. Poderia ser chamado só de numeração para facilitar a nossa vida? Poderia, né? E aí nós temos também as cabeças. O que são as cabeças? Cabeça é o que vem no topo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são as cabeças do livro. Qual é a informação que vem na cabeça do livro? Pode ser o nome do autor,
pode ser o nome do livro. E aí vem repetido, vem em todas as páginas. E pode, todas as páginas, mas não vem na parte pré-textual. Então, costuma começar já dessa parte textual. A partir da parte textual é que você vai encontrando as cabeças do livro, tá? Vou mostrar aqui para facilitar. Vocês estão percebendo que eu não tenho uma coordenação motora muito boa? Então, aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Não tem cabeça. Quando que começa? Quando que esse livro começa a ter cabeças? Aqui, ó, a partir do prefácio, ele então insere as cabeças. E geralmente vem depois do sumário, tá? As cabeças. E aí, beleza. Entramos aqui. Essas cabeças, elas podem ser o nome da autora, elas podem ser o nome da obra, mas elas podem ser também indicação dos capítulos ou seções. Por exemplo, aqui nas cabeças do capítulo 1, ele traz o título do capítulo 1. A partir do momento que entra em outros capítulos, ele já traz o título do capítulo no qual a pessoa está. Então, é uma forma de ir ajudando a leitora a se encontrar dentro do seu texto. Então, a gente tem a página capitular, a gente tem o fólio, que são as numerações, a gente tem as cabeças, que são esses textinhos que entram no topo. E a gente tem as notas, que entram no rodapé. As notas, geralmente, são comentários ou referências. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de nota. Vou fazendo as marcações. Aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? É uma nota. E aí as notas, elas vêm durante, elas vêm no miolo, tá? Essa informação é importante porque no pós-textual a gente tem outros elementos que podem se confundir com essas notas. Por que as notas vêm durante? Para facilitar a leitura. Então, muitas vezes você traz uma informação e aí você quer explicar, você quer trazer alguma referência e você quer que a pessoa tenha essa referência enquanto ela está lendo. Você inclui enquanto notas. E nós temos a iconografia, que inclui tudo que é de imagem. Então, se você tiver ícone, se você tiver foto, vou mostrar um exemplo para vocês de iconografia. Peraí. Aqui. Trouxe aqui essa imagem. Esse aqui é um exemplo de iconografia. Então, todos os elementos visuais da sua obra entram na iconografia. Essa é a parte textual, ok? E agora vamos falar sobre o pós-textual, ou seja, todos os textinhos que entram após o conteúdo principal do seu livro, ok? Vamos começar pelo pós-fácio. Então, bora lá. Prefácio, pós-fácio. Prefácio entra no pré-textual, é aquela apresentação ou comentário sobre a qual eu comentei. Pós-fácio. Pós-fácio já é trazendo informações finais sobre o seu livro. Pode ser também um ponto de vista que a autora deseja acrescentar. E aí, da mesma forma que eu trouxe a recomendação para vocês não confundirem prefácio com prólogo, porque o prefácio está à parte e o prólogo de alguma forma já faz parte da narrativa, também é bacana diferenciar pós-fácio do epílogo. O epílogo é o desfecho da sua narrativa. Então, quando você vê num livro epílogo, é porque de alguma forma faz parte da narrativa e é esse desfecho, tá bom? E aí a gente tem os apêndices, que são materiais que acrescentam ao texto. A gente tem também o glossário. O glossário é a explicação de termos técnicos, termos que já ficaram obsoletos, arcaicos. Deixa eu ver aqui se algum desses dois tem glossário, para mostrar para vocês. Gente, escrever livro tem essa parte mais técnica. Então, esse aqui, por exemplo, ele não tem glossário, mas ele tem bibliografia. Então, a gente tem o glossário, que é essa lista das explicações dos termos técnicos e arcaicos. E a gente tem a bibliografia, que são as referências. Então, tudo que eu utilizei como referência para a criação do meu livro entra na bibliografia. Por exemplo, no futuro, quando eu escrever uma obra sobre escrita criativa, mais explicativa, mais didática, vou ter que colocar toda a bibliografia, todos os livros que eu consultei para poder escrever a obra, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? E aí vem mesmo todos os livros, artigos, tudo de referência que eu utilizei para a criação dessa obra, colocamos aqui na bibliografia. E além da bibliografia, a gente tem também o índice. O índice é uma organização dos assuntos que você abordou no seu livro, tá? Então, bibliografia são as referências, você trazendo ali a citação das referências, e o índice é esses assuntos que você abordou, essa lista dos assuntos. Também geralmente vem em ordem alfabética.
E aí a gente tem, por último, esse colofão, que é um elemento impresso no miolo do livro que apresenta as informações técnicas. Deixa eu ver se esse aqui tem. Esse aqui não tem. Esse aqui também não. Então não é muito comum, mas sabe ali no final, na última página, que tem as informações técnicas do livro? O nome disso é colofão. Depois a gente vai fazer uma enquete para votar quais são as palavras mais feias para a estrutura do livro. Epígrafe, colofão, fólio, que poderia ser só numeração para facilitar a nossa vida de escritora, né? E agora, gente, eu vou trazer para vocês recomendações finais. Vou fazer um tour aqui pelos livros que estão do meu lado para ir mostrando para vocês, porque essa parte final, isso aqui é mais mesmo para vocês terem, né? Essas informações do que é cada coisa. Mas agora eu vou mostrar para vocês. Então essa parte final é bem importante, tá? E agora, para fechar essa masterclass, recomendações gerais e a dúvida mais recorrente. A dúvida mais recorrente é: Fly, meu livro precisa ter todas essas partes? Não, gente, não precisa ter. Tanto é que eu trouxe para vocês esses dois, que são mais completos, e trouxe também dois que são super simples. Então, esses dois aqui, ó. Livro super simples. Qual que é o basicão que o meu livro precisa ter? Seu livro precisa ter capa, ele precisa ter contracapa, lombada, né? As informações da lombada organizadas. Ó, esse aqui nem tem folha de guarda, ó, só para você já ver. Precisa ter a folha de rosto, a ficha catalográfica, tá? Sumário não precisa ter. Alguns livros têm, outros livros não têm. Quando o livro é muito curtinho, ele não costuma ter sumário, porque ele é tão curtinho, muitas vezes o livro ele não é dividido em capítulos, então não faz sentido ter um sumário. O sumário é mais para organizar as informações. E o miolo, gente. Então, esse é o basicão que um livro precisa ter. Capa, contracapa, lombada, folha de rosto, ficha catalográfica, miolo. Tem livros que não têm numeração, tem livros que não têm cabeça, tem livros que não têm bibliografia, tem livros que não têm índice, glossário, tem livros que não têm as notas que vêm no rodapé. Então, é você entender que o basicão é isso, tá? Que são as informações mais técnicas, informações que orientam mesmo a leitura do público, tá? Aí, vamos lá. Se você estiver lançando por uma editora de autopublicação ou uma editora tradicional, a própria editora já vai se encarregar de montar essa estrutura. Geralmente a editora já tem um modelo que ela segue, e esse modelo ele pode variar de um selo para outro, mas ela já tem ali a estrutura que ela segue, que inclusive vai virando a marca registrada da editora. E aí, à medida que você for avançando no processo editorial com a editora, ela vai pedindo essas informações e esses textinhos para você, tá? Agora, se você estiver lançando de modo 100% independente, aí sim você precisa parar e definir qual estrutura o meu livro vai ter. E é bacana definir isso antes da revisão, porque aí você já providencia todos esses textos, você já tem todos esses textinhos na mão, essas informações na mão, para poder passar para a revisora e para a diagramadora, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, para fechar a nossa masterclass. Esses aqui, que são simples. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Super simples. Não tem, por exemplo, orelha. Eu gosto de livro com orelha. Acho um charme. Sai mais caro? Sai mais caro. Essa informação é importante também. Ó, super simples, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo... Ah, não, esse aqui tem numeração. Esse aqui, ó, deixa eu ver. Ele tem um prólogo, ele não tem prefácio, né? Então, ele tem aqui, ó, prólogo, mas não tem prefácio. Então, a própria autor escreveu. Aí tem o sumário. E aí vem aqui, ó, os capitulares. Não tem as cabeças. Esse aqui tem numeração. Esses são simples. Os mais completos, que eu já mostrei para vocês, né? Aí vem uma diagramação mais trabalhada. A pessoa, né? A pessoa leitora, ela se distrai. Ela começa a folhear o livro. Socorro! Ó, tá vendo aqui uma folha de guarda bonita, né? Diferenciada. O tipo de papel que foi utilizado é diferente das folhas, né? Das folhas aqui do miolo. Um índice bonito. Então, esse aqui tá mais trabalhado. Esse aqui também, que eu mostrei pra vocês, né?
Aqui, por exemplo, na contracapa, além da sinopse, vieram comentários de pessoas que leram a obra. Esse daqui, ele também tem algumas imagens. Vou mostrar aqui para vocês as imagens. Então, ele tem imagens, tá vendo? Vou mostrar para vocês também um de capa dura. Por quê? Porque livro de capa dura não costuma ter orelha. Então, se o seu livro for capa dura, já saiba que não vai, provavelmente não vai ter orelha. E que você vai ter que organizar as informações que entrariam na orelha em outros lugares. Biografia, por exemplo, é uma informação importante que costuma entrar na orelha e aí você vai ter que alocar em outro lugar. Então tem esse de capa dura. Livro quando é de capa dura, gente, o acabamento precisa ser muito bem pensado para que na hora de abrir o livro, ó, isso aqui tem uma boa abertura. E aí, se você não tiver um bom acabamento, aí fica abrindo assim. Aí eu trouxe para vocês um exemplo de um livro com péssimo acabamento. A gente vai ficando exigente, né, com os livros. Olha aqui, gente. Isso aqui, ó. Olha esse livro aqui, gente. Esse é um exemplo de livro com péssimo acabamento. O acabamento utilizado ele não foi o ideal para os materiais do livro. E aí ficou dessa maneira aqui, ó. A primeira folha do livro ficou muito colada com a capa. Aí é aquele livro que quando você vai ler, você tem que ficar segurando assim. Você fala, cara, não, né? Tá vendo? Ó, tá vendo que ele não tem uma boa abertura. Então, esse aqui é um exemplo de livro com mau acabamento. E aí eu trouxe para vocês também um exemplo de livro num tamanho diferente. Então, o tamanho usual do livro é esse aqui. Né? Esse aqui é um tamanho grande. O tamanho mais usual é esse daqui. Vou botar um do lado do outro para facilitar. Esse aqui é o tamanho mais usual, tá? Esse. Esse aqui já é um tamanho maior, provavelmente é um livro mais didático, tá? Esse aqui, ele tem um tamanho diferente, né? Então, ele não é um livro que é maior na vertical, ele é maior na horizontal. Esse aqui é um formato recomendado para livros de imagens. Livros infantis, por exemplo, costumam ter esse formato, que aí você vai dispondo textos, o texto numa letra maior, imagens, né? Você trabalha mais a ilustração visual do livro. Então, se o seu livro é infantil, se o seu livro é um livro de imagens, de fotografia, provavelmente você vai ter que pensar um formato diferente para ele. E aí, para fechar, trouxe aqui os dois tamanhos de bolso. Livro de viagens, livros mais, por exemplo, dicionários, livros de idiomas, tá vendo? Livros de poesias, livros de bolso. O conceito do livro de bolso é para facilitar que a leitura leve para qualquer canto, tá? Então é isso. De novo, reforço. Dá uma olhadinha no PDF dessa aula, baixa o PDF. Eu fiz uma boa pesquisa para poder trazer a informação para vocês, ó, da maneira mais acertada possível, para que na hora que você esteja montando a estrutura do seu livro, você tenha essas informações à sua disposição, para não virar um entrave para você, porque eu quero vocês lançando o livro, tá bom? Beijos, mantenha a sua prática aquecida, pulsante e viva, e até a próxima Masterclass, dessa sequência de Masterclasses, que são para responder as dúvidas mais recorrentes de vocês, assinantes criativas. Beijos!